Oi, boa noite, tudo bom? Eu gostaria de passar aqui hoje para fazer uma reflexão. No culto, hoje o pregador falou a respeito de Sansão. E eu fiquei muito tocada com aquela mensagem, muita coisa veio ao meu coração. Sansão, ele teve um chamado especial, né? Ele nasceu debaixo de uma promessa, de um chamado para servir como nazireu. O pai de Sansão, a mãe de Sansão receberam instruções acerca daquela criança, né, coisas que Sansão deveria observar, regras que ele deveria seguir para cumprir o chamado de nazireu. E ele foi criado pelos pais dentro daquele padrão. Quando ele chegou na fase adulta, Sansão começou a meter o pé na jaca, como diríamos, né? Começou a fazer coisas totalmente erradas, contrárias àquilo que Deus havia designado para ele. Uma das coisas seria se abster de vinhos, bebidas fortes, ele deveria não ter esse tipo de hábito, e ele foi se envolvendo com isso, né? Ele passou a transgredir, se envolvendo com esse hábito de tomar bebidas fortes. O outro hábito, ele não deveria se aproximar de cadáveres, mas Sansão transgride quando ele se aproxima de um leão morto para colher um pouco de mel, a fim de matar sua fome ou sua vontade de comer naquele momento. E ele vai se envolvendo. Sansão tinha uma postura lasciva muito atenuada, muito forte, e ele vem cometendo situações após situações. Ele foi brincando com o pecado, flertando, né, com o pecado, com o erro. Ele foi se afastando do propósito principal e foi deixando de cumprir o seu chamado para viver a sua própria vontade. Até que ele se depara com Dalila, foi a segunda ou terceira mulher que a Bíblia fala, né, com quem ele se envolveu. A primeira mulher, a Filisteia, ele se encanta pela beleza exterior daquela mulher e pede ao pai que a consiga como esposa. Então a vida de Sansão, ela vem transcorrendo de uma maneira libertina, descompromissada, irresponsável em relação ao chamado de Deus para a vida dele. Até que ele, por fim, descobre a origem, né, da sua força. A origem da sua força era o próprio voto do nazireu, e um dos sinais desse voto era o cabelo. Então Dalila o seduz e o convence, né, a contar o segredo, porque ela havia recebido dos seus inimigos, dos inimigos de Deus, os filisteus, uma proposta de pagamento se ela conseguisse saber o segredo. E Sansão brincou tanto com o pecado, flertou tanto com o erro, que acabou revelando o grande segredo da sua força. A culminância, né, das transgressões, que foi justamente contar que a sua cabeça nunca havia passado na valha. E ele acabou sendo preso, teve os seus olhos arrancados, e acredito que naquele momento ali ele tenha havido arrependimento em seu coração. Já estava praticamente no fundo do poço, mas a misericórdia de Deus se renovou sobre a vida de Sansão. Ele não foi destruído, né? Ele foi absorvido de certa maneira, vamos dizer assim, porque no final de tudo, apesar de toda a vergonha, de toda a zombaria dos filisteus, ele pede a Deus de volta a sua força para se vingar dos inimigos, e na sua morte ele mata inúmeras pessoas inimigas do povo de Deus. Muitos filisteus morreram ali naquele dia. E se a gente olhar lá para o livro de Hebreus, a gente vai ver Sansão na galeria da fé. Então a misericórdia de Deus se renovou sobre a vida de Sansão. E hoje essa mensagem me tocou muito. Eu fiquei muito pensativa acerca da história de Sansão, da vida de Sansão, né? E o que podemos aprender sobre a vida de Sansão. O não brincar com o chamado. Deus chamou cada um de nós por um propósito. Estamos na terra não à toa. Temos um chamado a cumprir, temos uma vocação a cumprir, temos um compromisso a cumprir, uma missão de vida. Qual é a nossa missão? Devemos descobrir essa missão e ficar nela, né, e fazer de tudo para cumpri-la, para que os nossos dias eles sejam afortunados pelo cumprimento dessa missão. E Sansão, ele, apesar de tudo que aconteceu com ele foi para a galeria da fé. Ele é um dos homens citados que estão assentados na galeria da fé, torcendo por aqueles que correm a carreira cristã. Eu e você que estamos nessa terra. Então fica aqui a minha reflexão nesta noite, nessa semana. Eu sei que eu tenho
vindo pouco aqui postar vídeos, mas essa semana me tocou muito. Hoje, especificamente, essa mensagem me tocou muito, me levou muito a pensar, a orar, a buscar mudanças na minha própria vida. Todos nós temos o que mudar, sempre temos o que mudar. Não somos perfeitos, estamos numa caminhada, nos aperfeiçoando, nos melhorando enquanto seres humanos e enquanto seres espirituais. Estamos melhorando a cada dia. Então fica a dica aí. Não vamos brincar. Não devemos brincar como Sansão brincou com o nosso chamado. Vamos descobrir o que Deus tem para nós e cumprir com fidelidade, sem brincar. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê uma excelente semana. Beijos.